Olá, sejam muito bem-vindos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. No vídeo de hoje eu quero apresentar aqui, de uma forma sucinta, esse plano de salvação de Deus usando esse ergonograma para facilitar um pouquinho o lado visual da compreensão do projeto de Deus para a salvação. Deus falou com Abraão e nesse momento em que Deus chama Abraão e anuncia a ele que daria a ele a bênção, a Bíblia chama de anunciação do Evangelho. Deus, tendo em vista que ele iria salvar os gentios, ele anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Isso está escrito em Gálatas, né? No capítulo 3. Abraão tem na sua descendência Moisés. Moisés também, assim como Abraão, creu em Deus, creu no chamado de Deus pela fé. Ele desenvolveu um relacionamento com Deus através da fé, assim como o pai dele, Abraão, um antecessor a ele. E depois nós vamos ver que esse Moisés chama um povo lá no Egito, né? E esse povo ele reúne no Egito, depois leva esse povo para o deserto, então seria a congregação, a igreja de Israel, vamos dizer assim. Agora, um aspecto importante é que Deus se relaciona com Abraão pela fé. Até aqui você vê que não havia leis, regulamentos, preceitos. Deus fala com Moisés. Até aqui, assim como com Abraão, não havia mandamentos, regulamentos e preceitos, como vamos ver a seguir. E depois que esse Moisés vem e reúne esse povo, até esse momento onde ele reúne a igreja de Israel lá no Egito e tira ela do Egito para o deserto, Deus realizou através de Moisés, aos olhos de todos, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, entre outros milagres. E até esse momento, esta igreja não tinha as leis como nós as conhecemos hoje. Então veja, Moisés, assim como Abraão, pela fé, agradou a Deus e formou uma igreja. Quando ele formou essa igreja, ela teve o seu coração duro. Êxodo capítulo 15, versículo 25, a Bíblia fala que eles reclamaram com Deus, questionaram sobre a água por ser a água amarga. Deus transforma a água amarga em água doce e ali Deus deu a eles estatutos e preceitos para que eles os observassem e ali Deus testou o coração deles. Então você me pergunta, por que da lei? Paulo diz em Gálatas 3,19, a lei foi dada por causa da dureza do coração. Então preste bem atenção nisso. Então Moisés se relacionou com Deus, assim como Abraão, pela fé. Agora, o povo recebeu a lei por causa da dureza do coração. Mas não era essa a vontade de Deus. Agora vamos seguir para o outro lado. Jesus Cristo, né? Ele também vem. Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Ele opera com os dons, faz milagres, prodígios e maravilhas, liberta os oprimidos, cura os enfermos. E Jesus forma uma igreja que vem sob a mesma influência do Espírito Santo, tendo dons, prodígios e maravilhas no meio dela. Esta igreja, ela ascende e vai a uma altura espiritual muito elevada, diferentemente daquela, porque essa daqui, ela tem que praticar para viver, essa tem que crer para viver. Agora, como nós tomamos a igreja de Gálatas como um exemplo, nós vamos observar que a igreja que estava na Galácia, ela fez o seguinte, ela estava vivendo sob a graça, e ela subiu ao nível espiritual elevado e depois, a partir deste momento, ela começa a avançar no formalismo, procurando o aperfeiçoamento da sua própria salvação ou da sua própria santificação. Nesse momento, esta igreja que estava sob influência do Senhor Jesus, do Espírito Santo, uma igreja vivendo o ambiente da graça, ela começa a se tornar uma igreja mista. Por quê? Daqui, da graça, ela começa a observar a lei de Moisés. E observando a lei de Moisés, ela se torna uma igreja que ora opera aqui, ora opera aqui. Isso é um exemplo muito interessante, quer ver? Note comigo. Há pessoas que, quando eles se tornam um padrão de santidade dentro de uma comunidade, uma igreja, eles exigem dos outros que façam o mesmo que eles fazem, certo? Olho por olho, dente por dente. Quando essa pessoa tem uma dificuldade estando nessa igreja, ela vai para cá. Ah, não, nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo, tem que ter o perdão. Você veja que esta operação é que é difícil, porque
Deus não enxerga a pessoa nem fria e nem quente. Ela é morna, ela fica no meio dos dois. Isso é perigoso. Então, o que eu diria a vocês? Que nós temos que procurar viver nesta igreja. Agora, notem aqui. Viver aqui nessa igreja é mais fácil do que nessa. E viver nessa igreja é mais fácil do que nessa. Por quê? Nessa igreja, você mantém alguns padrões, algumas etiquetas, você passa bem. Quando você chega nessa aqui, aí você já tem que ser bastante dinâmico, porque hora você vai viver aqui, hora vai viver aqui. Quando você chega nesta igreja, aqui já é mais difícil. Por quê? Aqui você tem que fazer para viver. Aqui você tem que crer para viver. A sua vida tem que ser completamente dependente do Senhor Jesus, da direção do Espírito Santo. Você tem que levantar as manhãs e pedir a Deus que te oriente, porque você não vai tomar nenhuma decisão da sua própria vontade. E isso fere o orgulho humano. Nós gostamos de dirigir as nossas próprias vidas, de direcionar aquilo que vamos fazer e tendo nosso próprio conceito. Por exemplo, eu poderia dizer a você algo que eu notei com o tempo, que acontece muito, né? Então eu vou colocar aqui 3 grupos de pessoas para a gente poder ter uma visão melhor do que eu quero falar. Um exemplo aqui. Vamos colocar o líder, né? Que poderia ser um pastor, por exemplo. Um líder, pais, vou colocar aqui pais, e vou colocar aqui irmãos. Certo? Irmãos, beleza? Então, notem esse grupo que vai ser bem interessante. Esse grupo, quando está aqui, vamos dizer, esse líder, seja um líder de um grupo, um pastor, um auxiliar de pastor, seja a pessoa que for. Ele foi salvo por Jesus, ele chega na igreja, limpa a igreja, faz serviço, cuida, faz o que precisa. Tudo pela graça, né? Pelo Espírito Santo. Aí essa pessoa vai ascendendo, ganhando nome e posição, ela começa a entender que ela já tem alguma coisa, que ela já tem algumas habilidades, alguma capacidade, algum poder. Daí ela começa a pender para essa igreja aqui. E quando ela começa a pender para essa igreja, daí ela já começa a falar assim, não, olha, aqui comigo é assim, tá? Eu já ouvi muitos obreiros falar assim, olha, comigo é assim, a igreja aqui é eu que mando. Um exemplo, né? É eu que mando, eu sou o pastor aqui, pronto, e acabou. Então essa pessoa já começa a viver aqui. Aí começa a faltar aqui, ó. O Espírito Santo já começa a deixar de operar e os prodígios e as maravilhas. O mesmo acontece com os pais que estão aqui, por exemplo, esses pais aqui. Vieram da prostituição, de tudo quanto é coisa errada do mundo aí. Aí eles vêm para a igreja solteiros ou já vêm casados e aqui na igreja eles formam filhos, um exemplo. Aí, quando eles recebem esses filhos que nasceram desse casamento, eles começam a exigir desses filhos que obedeçam uma lei, só que eles não entendem que o que eles passaram a fazer depois que creram em Cristo foi através do nome de Jesus, do Espírito Santo e da graça. Eles deixaram o pecado por causa da graça. E eles passam para os filhos como um padrão de observação. Aqui, o pai e a mãe não faz isso, então você também não vai fazer. Só que eles se esquecem que esses filhos ainda, às vezes, nem conhecem a Cristo. Mas eles exigem que esses filhos obedeçam, assim como eles passaram a obedecer porque receberam Jesus. E eles obrigam os filhos que façam isso, se tornando então uma igreja mista. Essa família começa a fazer parte de uma igreja que ela é mista, onde as pessoas vivem tanto a lei quanto a graça. Foram salvos pela graça, mas exigem dos filhos que obedeçam pela lei, se tornando assim uma igreja mista. Paulo questiona essa igreja no capítulo 3 de forma muito veemente. Ele não quer isso para essa igreja. Pense os irmãos, essa pessoa veio para Cristo do pecado, assim como esses aqui, como esse. Essa pessoa veio para o pecado, ela atinge um padrão de santidade, ela avança no formalismo, e ela começa a aperfeiçoar a sua própria santificação, e aí ela começa a exigir dos outros que vêm, que vivam exatamente como ela vive. Só que ela exige de forma a cobrar das pessoas que você olha, inclusive tem pessoas, igrejas que falam assim, olha, se não anda assim, na nossa igreja aqui não serve. Mas só que você andava assim, essa pessoa andava assim quando ela veio para Cristo? Não. Ela foi salva por Jesus. Agora ela anda de uma forma ou de outra lá, mas ela não entende que ela chegou a essa posição por causa de Cristo, por causa da graça. Essa igreja mista da Galácia causava problema, porque deixava de ter a operação do Espírito Santo, dos dons e dos sinais, dos prodígios e maravilhas. Agora note uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Deus chamou Abraão, e Abraão gerou tanto da sua descendência como Moisés e Jesus.
A Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 18, que a lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olhem isso aqui. Muitas pessoas falam assim, não, mas lá com Moisés tinha verdade também. Eu não estou dizendo que Moisés era uma pessoa que praticava mentira, não era isso. Só que, com respeito a essa vida de fé, tanto Moisés como Abraão viveram, não foi pregada aqui na lei. Por isso que a Bíblia diz que a lei veio através de Moisés para esta igreja, por causa da dureza do coração. Mas a graça e a verdade estão em Jesus Cristo, que é o que estava aqui em Abraão, que esteve também em Moisés, que é a salvação pela fé. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver uma vida de fé. Porque não tem como duas coisas opostas serem verdades ao mesmo tempo. Se a verdade está em Jesus, ela não pode estar aqui em Moisés na lei. Moisés era um homem que se desenvolveu um relacionamento com Deus através da fé, assim como seu pai Abraão. Porém, esse povo que se formou aqui, por conta da dureza do coração, eles precisaram receber leis, estatutos e mandamentos. Mas lembrem-se novamente, redundando, que antes deles receberem a lei, Deus abriu o Mar Vermelho para eles, mandou as pragas no Egito e salvou aquele povo. Então, a vontade de Deus é que o seu povo viva uma vida baseada na graça, baseado na salvação através de Jesus Cristo, na intercessão e na obra do Espírito Santo. E com certeza esses dons, esses prodígios e maravilhas vão acontecer, né? Então comece a pensar em qual lado você está. Você está aqui? Você está aqui? Ou você está aqui? O pai e a mãe que estão aqui, eles tratam os filhos com muito respeito, com muito amor, com dedicação, porque eles querem apresentar essa pessoa que salvou eles e os colocou aqui. O pastor, o líder que está aqui, ele trata o rebanho com muito carinho, muito amor, porque ele quer apresentar esse rebanho, essa pessoa, o Espírito Santo que operou sobre ele, e a vantagem de ter os dons e os prodígios. E assim os irmãos. Então, essa igreja é uma igreja maravilhosa, a igreja que vive sob a graça, porém, a igreja mais difícil de permanecer nela. Tá bem? Deus te abençoe, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver algum comentário, deixe embaixo nos vídeos e a gente pode estar aí nos relacionando para nós vermos em qual ponto da fé nós estamos. Porque a vontade do Senhor é que haja operação do Espírito Santo através dos dons, como sinais, prodígios e maravilhas na sua igreja, e evitando isso e também isso. Ok?